Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana e hoje estaremos fazendo a leitura da terceira aliá da paraxá que nós estamos estudando, que é a paraxá Emor, e também trazendo alguns comentários a respeito dessa terceira aliá. Queremos dar as boas-vindas a todos, um ótimo dia, um Boker Tov, um Shalom a todos, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já participa de nosso serviço, que nos acompanha através do nosso canal, nosso Boker Tov, sejam todos bem-vindos. Então, hoje faremos a leitura da terceira aliá, que está no capítulo 22 de Vaikra, Levítico, capítulo 22, do versículo 17 até o Passuque 33. Hoje é o dia 6 do mês de Iyar, do ano de 5.784, e dia 14 do mês de maio, do ano de 2024. Hoje, 14 de maio, é uma data especial para o nosso povo, para a nação de Israel, pois foi neste dia, 14 de maio de 1948, que nosso povo recebe a aprovação, digamos assim, pela ONU, e foi realizado a formação do Estado de Israel, ou seja, o retorno de nosso povo a partir do decreto que foi estabelecido. Baruch Hashem, por isso, hoje Israel está completando mais um ano da sua independência, né? Baruch Hashem, por isso. Então, a você que hoje está completando mais um dia de vida também, né? Completando aí uma data aí do seu aniversário, comemorando o seu aniversário, nossos votos de parabéns, felicidades e muitos anos de vida a você. Que Hashem lhe abençoe grandemente. Então, fazendo aqui, nós estamos no ano de 2024, menos 2024, menos 1948, só confirmando, Israel está completando hoje 76 anos de sua independência. Independência, claro, entre aspas, porque Israel não conseguiu ter a sua total independência. Isso só virá acontecer quando o Mashiach chegar. Então, vamos à leitura de hoje. Vaikra, capítulo 22, do verso 17 ao 33. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. E falou o Eterno a Moshe dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e lhes dirás: O homem da casa de Israel e do peregrino em Israel, que oferecer seu sacrifício devido às suas promessas e às suas ofertas voluntárias oferecidas ao Eterno em oferta de elevação, para que sejam aceitas conforme a sua vontade, oferecereis machos sem defeito, do gado, dos cordeiros ou das cabras. Todo aquele que tiver defeito não oferecereis, porque não será aceito conforme a vossa vontade. E o homem que oferecer sacrifício de paz ao Eterno, e especificando com sua palavra para cumprir uma oferta de promessa, ou uma oferta voluntária do gado ou do rebanho, estes deverão
ser sem defeito, para que sejam aceitos conforme a vossa vontade. Nenhum defeito haverá neles, cego, aleijado, com defeito no olho ou no lábio, com sarna ou impinge. Não oferecereis ao Eterno e ofertas queimadas, não fareis dessas coisas sobre o altar ao Eterno. E boi ou carneiro que tenham membros, um maior que o outro, ou casco, não fendidos como oferta em benefício do santuário, os farás, porém como oferta de promessa para serem sacrificados no altar, não serão aceitos. E de testículos machucados, moídos, desprendido ou cortado não oferecereis ao Eterno. Não fareis não farei essas coisas na terra. E da mão do estrangeiro não oferecereis nenhuma oferta, nenhuma dessas coisas como sacrifício ao vosso Deus, porque sua lesão está neles, defeito há neles. Não serão aceitos a vosso favor. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe, e do 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício, como oferta queimada ao Eterno. E a vaca ou ovelha, a elas e as suas crias, a mãe e cria, não degolareis no mesmo dia, quando oferecer de sacrifício de graça ao Eterno, para que sejam aceitos conforme a vossa vontade. O oferecereis, e no mesmo dia será comido. Não deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Eterno, e guardareis meus preceitos e os fareis. Eu sou o Eterno, e não profanareis o nome de minha santidade, e sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Eterno vosso santificador, que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Eterno. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayo lanu atah b'torreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. No início da Parashá Emor, na primeira aliá, ela começa falando da mesma forma como dessa terceira aliá. Lá no capítulo 21, verso 1, no início da primeira aliá, nós lemos: E disse o Eterno a Moshe: fala aos filhos de Aharon, fala aos sacerdotes filhos de Aharon. Aqui, na leitura de hoje, 22, verso 17, e falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Então, analisando o capítulo 22, verso 1, com o capítulo 22, versículo 17, o Eterno lá fala com os filhos de Aharon. E aqui ele fala com os filhos, mas também fala com Aharon. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Lá ele também fala a Arão e aos filhos de Aharon. Então, de maneira que quando a Torá, quando o Eterno falava a Moshe, e Moshe transmitia as palavras de Deus para Aharon, e Aharon, muitas vezes os filhos estavam presentes, e quando estes não estavam presentes, então Deus falava com Arão, com Moshe, Moshe falava com Arão, e Arão falava com os filhos. Então eram transmitidos, neste caso, os mandamentos eram transmitidos de forma oral, oralmente. Então foi passado, Deus passou, o mandamento deu para Moshe,
Moshe passou para Arão e Arão passaria para os seus filhos. Por quê? Porque os filhos seriam os futuros sacerdotes. Eles, após a morte de Arão e após a morte dos filhos de Arão, seriam os netos, os bisnetos, os tataranetos. Então, para que os mandamentos fossem realmente, para que os sacerdotes, melhor dizendo, para que os Kohanim, os sacerdotes, que aqui Deus está falando com os filhos de Aarão também, né? Então, para que eles, os filhos, não se afastassem da Torá, porque eles, os filhos, ainda que muitas vezes criança, ele já era designado pela linhagem de ser o sacerdote, o futuro sacerdote. Então, para que ele, amanhã depois, exercesse a função de um Kohen, de um sacerdote, ele precisava realmente ter conhecimento da Torá e andar segundo a Torá. Então, ele teria que aprender a Torá já novo, ainda criança. Ele já seria instruído na Torá e depois estaria entrando nas estivá, né, em uma escola para estudar Torá, e depois ele ia se aperfeiçoando até chegar à idade de exercer a função de um sacerdote. Então, ele, para exercer a função como sacerdote, ele teria que ter conhecimento da Torá. Porque se ele não conhecesse a Torá, se ele não tivesse conhecimento da Torá, ele não estaria cumprindo os preceitos do Eterno, as leis que o Eterno determinou. E dessa forma, então, ele, não tendo conhecimento e não as praticando, ele também não estaria ensinando outras pessoas, porque se ele não tem conhecimento, ele como um sacerdote não poderia estar exercendo a função como sacerdote, porque o sacerdote não tinha apenas uma função, oferecer sacrifício, ele também era uma autoridade, ele era um juiz, ele exercia uma autoridade de ensinamento. Então, ele julgava segundo a Torá. Então, ele precisava conhecer o código, ele precisava conhecer a lei para julgar segundo a Torá. Então, o ter Moshe falado para Arão e Arão falaria com os seus filhos, seria para que seguissem a Torá, fosse passada de pai para filhos, tanto a nível da liderança como um sacerdote, ou até mesmo dentro da própria família do povo, né? Então, os pais instruem os filhos para que eles possam cumprir Torá, independente de ser um líder religioso ou não, porque a gente sabe que aquele que cumpre Torá, aquele que obedece a Torá, cumpre as leis da Torá, tem uma atitude totalmente diferente daqueles que não cumprem, ou daqueles que não conhecem, por isso não cumprem, ou daqueles que conhecem também não cumprem. Então, é uma questão de formação. A Torá, ela consegue criar o homem dentro de uma personalidade mais humana, né? Com atitudes mais humanas. Então, por isso, a Torá sempre orientou, e isso tem passado a cada geração. Os pais seguem instruindo seus filhos nos caminhos na Torá, para que ele, como um líder religioso,
possa julgar corretamente, ou mesmo como um binei, ou mesmo como um judeu, ele possa viver a sua vida, uma vida com práticas justas, né, com atitudes corretas dentro daquilo que a Torá nos ensina, pois, uma vez que se cumpre Torá, ainda que fosse apenas as 7 leis de Noé, ainda mesmo assim o mundo seria um mundo melhor, digamos assim, né? Então, hoje a situação do mundo, né, principalmente nesses últimos 50 anos, mudou muito. Houve uma queda, né? Houve um crescimento dentro da tecnologia, da ciência e da tecnologia, muito se expandiu, Baruch Hashem, por isso. Mas no que diz respeito à moralidade, ao amor ao próximo, isso caiu e continua caindo. Por quê? Porque a pessoa não tem Torá. Então, a Torá é que nos instrui. A Torá é que transforma o homem. E nós não andamos segundo a nossa vontade, mas segundo aquilo que o Eterno nos determinou. É isso, então. E aqui a Torá fala dos animais, né? Quando um judeu fosse oferecer um animal, de acordo com a Torá, um sacrifício de paz, um sacrifício de agradecimento, não podia ser um animal defeituoso. Tinha sempre que oferecer um animal perfeito. Deus não ia aceitar, Deus não aceitava um animal doente em sacrifício. Isso não era aceito. Deus não aceitava isso. Então, como hoje, né? Então, quando a gente for oferecer alguma coisa, quando fazer alguma tzedakah, tem que ter um peso, né? Que não seja como uma esmola, mas que tenha um peso de tzedakah, porque a palavra tzedakah, ela significa justiça. E que possamos nós viver a nossa vida em santidade, né? Como temos falado, praticando aquilo que é justo. É isso, que o Eterno nos abençoe grandemente, mas ao todo, né, a todo o nosso povo de Israel, Baruch Hashem, pelo mais um ano, Israel está comemorando da sua independência, são os 76 anos, né, da independência de Israel. Baruch Hashem por isso. A todos um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde grandemente. E você que você que deseja nos ajudar, fazer a sua tzedakah, sua contribuição para a nossa comunidade, ou até mesmo enviar o seu macer, pois, como temos falado, né, nossa comunidade não é um local próprio, ainda que fosse um local próprio, também teríamos as despesas. Hoje nossas despesas são bem maiores, porque temos, além das despesas comuns, que é água, luz, internet, também temos um aluguel, imposto. Então, tudo isso só é possível se todos, né, aqueles que moverem aí o seu coração possam nos ajudar, e dessa forma, então, estaremos, Baruch Hashem, ali neste local ou no local maior, né? À medida que a comunidade também local ela vai se expandindo, a gente pretende expandir também, né? Hoje a comunidade ainda é pequena, usamos um espaço que fica dentro das nossas condições e contando sempre com os que já nos ajudam, mas se você ainda não está nos ajudando, você ainda não está contribuindo e deseja contribuir, nos ajudar para as nossas despesas aí da nossa sinagoga, você poderá fazer então enviando um Pix, que é para a chave que aparece aí na tela, anuncimbrasilcristiuma@gmail.com. É isso, um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, fique com Deus, muito bom dia,
Shalom, shalom, Boker Tov.